Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Que bom que você está aqui nesta noite. E a minha oração é que o Espírito Santo fale a cada coração. Que nós sejamos esta noite marcados, tomados pela doce presença do Espírito Santo de Deus. Mesmo sentado, você com a Bíblia aberta, você vai fechar seus olhos agora e vai falar com Ele. De nada adianta estarmos aqui se não ouvirmos a voz daquele que pode tudo, daquele que pode mudar a nossa história, daquele que pode transformar as nossas vidas, daquele que pode mudar o nosso destino. Fale com Ele agora. Aquilo que vier no teu coração, diga para Ele agora. Esqueça quem está do teu lado, esqueça quem está à tua direita, à tua esquerda. Fale com Ele agora. Espírito Santo, nós te adoramos, Jesus. Exaltamos o nome que é sobre todo nome. O nome que é digno, o nome que é adorado. O nome que é exaltado sobre toda a terra. O nome que todo joelho há de dobrar, toda língua há de confessar que Ele é Senhor sobre todos. É neste nome que nós estamos aqui nesta noite. É neste nome que nós nos reunimos aqui nesta noite. E oramos, amado Jesus, fale conosco, que o Teu Espírito alcance as profundezas da nossa alma. Que o Teu Espírito alcance as profundezas do nosso coração. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Esse texto, esse versículo, embora muito pequeno, ele traz verdades profundas e uma riqueza muito grande. Ele fala de alegria, ele fala de paciência e ele fala de perseverança. Mas ele não fala de uma alegria qualquer. O texto diz: regozijai-vos. Regozijar não é essa alegria momentânea, mas é um contentamento em Cristo, em Deus. O apóstolo Paulo diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Queridos, o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Roma, uma igreja que ele não conhecia. A gente não sabe quem foi o pastor, quem foi o missionário, quem foi o apóstolo, quem foi o discípulo que fundou a igreja em Roma. Há uma divergência entre os estudiosos da Bíblia, ninguém sabe. O certo é que Paulo não conhecia a igreja de Roma, mas ele escreve uma carta a essa igreja, falando de coisas peculiares à fé. Quando Paulo escreve à igreja de Roma, quando Paulo escreve a carta aos romanos, ele está na Grécia, na cidade de Corinto, na sua terceira viagem missionária. E ele escreve aos romanos dizendo: eu quero ir até vocês. Eu quero ir à igreja, conhecer vocês. Eu tenho uma dívida com vocês. Sou devedor a vocês. E Paulo então escreve esta carta aos romanos. E eu quero ancorar aqui nesse versículo, quando ele diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Essa igreja era formada por judeus. Alguns dizem que essa igreja nasceu devido à perseguição. A perseguição que começou em Jerusalém. Então os crentes se espalharam. Alguns tomaram toda a Ásia, outros foram para a Europa. O certo é que a igreja de Roma nasceu, formada na sua maioria por judeus. Havia também gentios,
mas a maioria eram judeus. E Paulo escreve para uma igreja que estava sendo perseguida. E eu quero explorar essas 3 frases deste versículo. A primeira é: regozijai-vos na esperança. Que esperança é essa que Paulo está dizendo? Que nós devemos nos contentar, que nós devemos ancorar na nossa fé. Que esperança é essa? Uma igreja que estava sendo perseguida em toda a terra. Muitos de nós achamos que perseguição é aquilo que nós sofremos no nosso trabalho. Não, querido, a perseguição aqui era outra. Cristãos estavam sendo mortos, cristãos estavam sendo levados para as prisões, cristãos estavam perdendo a sua cabeça, simplesmente por causa da fé, simplesmente porque publicavam a sua fé. E Paulo escreve a esses cristãos, dizendo: regozijai-vos, contentai-vos na esperança. Que esperança é essa? Que esperança é essa? Efésios 4:30 vai nos dizer, vai nos mostrar, vai nos revelar qual é essa esperança. Ele diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E aqui o texto vai nos mostrar, Efésios 4:30, o texto vai nos mostrar que Paulo está falando de uma redenção. Redenção é a liberdade que se alcança por preço pago. E o que Paulo está dizendo aqui, para regozijar na esperança, é que um dia haveremos de experimentar uma redenção total. Que Paulo em Efésios, ele vai dizer que quando nós seremos tomados da plenitude de Deus, ele usa duas vezes, plenitude de Cristo e plenitude de Deus. Quando a redenção será plena, quando então seremos tomados pela plenitude de Deus, e receberemos também a plenitude de Cristo, que é a substância, o âmago da nossa redenção. É a redenção completa da personalidade do homem. É quando nós seremos semelhantes a Ele. O apóstolo João vai dizer na sua carta que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais luto, não haverá mais pecado, não haverá mais derrota, mas seremos plenos em Deus, seremos plenos em Cristo. Por isso que Paulo diz: regozijai-vos nessa esperança, a despeito das circunstâncias externas e das condições negativas que afligem a vida de todos nós. A despeito de tudo isso, regozijai-vos nessa esperança. Regozijai-vos, não fiquem perturbados com as futilidades da vida, com as tragédias da vida, com as enfermidades, com as derrotas e com a própria morte. Não fiquem perturbados, mas regozijai-vos, porque haverá um dia que descansamos a nossa fé naquele que tudo pode, e não permitimos que as aflições da vida venham roubar a nossa paz. Mas regozijai-vos, se contentem naquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, se contentem naquele que vocês podem descansar a fé. Regozijai-vos, regozijai-vos, sabendo que todas as dores desta vida, sabendo que todas as aflições desta vida, um dia ficarão para trás. Olhai para o alto, regozijai-vos na esperança, regozijai-vos. E como já disse, essa palavra regozijar não é apenas o estágio da vida, não é apenas um momento da vida, um momento de prazer nesta vida, mas é um contentamento total em Cristo. Regozijai-vos
na esperança. A segunda frase, paciência na tribulação. Atos 14, 22, Lucas diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa o quê? Entrar no reino de Deus. Olha o que o escritor de Atos, Lucas, está nos ensinando. Ele diz, olha, fortaleçam a alma dos discípulos. Quantos são discípulos? Você é discípulo de Cristo, amém? É para o discípulo. Fortalecei a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Deixa eu falar algo para você. A palavra de Deus diz que Deus ama, aliás, Deus corrige aquele a quem Ele ama. E às vezes a tribulação, talvez aquilo que a gente não planejou, vem sobre nós para nos corrigir, para nos moldar, para nos transformar. Às vezes a gente pensa que caminhar com Deus é flores, rosas, maravilhas. Mas Jesus diz, no mundo tereis o quê? Aflições. O verdadeiro evangelho não te promete uma vida de vitória neste mundo. Não te promete uma vida de riqueza, de prosperidade. O verdadeiro evangelho te mostra um caminho estreito, te mostra uma porta estreita, um caminho cheio de espinhos. Aqueles que querem viver piedosamente, eles padecem dores nesta vida. O falso evangelho vai dizer que você vai crescer, vai prosperar, vai ter um patrimônio muito grande nesta vida. Eu creio que Deus pode te dar tudo isso, mas o seu prazer não pode estar nisso. Deus pode fazer você prosperar, crescer na vida, mas o seu prazer, o seu contentamento não pode estar nessas coisas. Porque o verdadeiro evangelho diz que teremos tribulações. Tiago vai dizer, irmãos, alegrai-vos o passardes por várias. Ele diz que não é apenas uma, duas ou três, são várias provações. Fortalecendo a alma dos discípulos, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Os benefícios que as provações trazem nos dá razões para descansar a nossa fé em Deus. Vou repetir, os benefícios que uma provação traz nos dá motivos para descansar a nossa fé em Deus. Grandes dores acompanham grandes privilégios espirituais. Rick Warren vai dizer que as mais profundas mensagens de vida e o ministério mais eficiente nasceram de dores profundas. Sabe, queridos, Deus quer nos levar a níveis espirituais profundos nele, conhecê-lo mais e mais. Sabe qual era o meu desejo? Que nós sejamos uma igreja apaixonada por Cristo. Que sejamos uma igreja que o seu maior prazer não seja as coisas desta vida, mas o seu contentamento, a sua alegria, o seu deleite seja a presença de Deus, a presença de Cristo. Por isso Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Há mais de Deus a ser experimentado em tempo de sofrimento do que em qualquer outro tempo. Por isso que muitas vezes você ora, Senhor, abençoa a minha vida financeira.
e parece que a oração vem ao contrário. Você ora, Senhor, abençoa meu casamento, e parece que a oração vem inversa. Quantos já sentiram isso? Porque Deus quer trabalhar conosco. Deus quer nos levar a níveis mais profundos. Em todas as formas de tribulação, precisamos ter paciência, sabendo que toda provação, toda tribulação há de passar. E a tribulação vai promover a paciência, e a paciência vai promover o nosso caráter. E o nosso caráter, uma vez transformado, redunda em esperança. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Sabe, irmãos, nenhum de nós está isento das tribulações. E a gente só vai entender, só vai compreender depois que a gente passa. Porque quando estamos no olho do furacão, parece que tudo está desmoronando. O salmista, no Salmo 119, ele vai dizer: foi-me bom o passar por várias provações. Por quê? Porque a provação, uma vez confirmada, a fé provada, ela vai trazer constância na nossa vida. Talvez você está chegando o final de ano, não é aquilo que você esperava. Talvez você olhe para trás e vê no retrovisor aquilo que aconteceu com você esse ano, e você diz: Senhor, não foi um ano bom, não foi o que eu esperei. Não se preocupe, Deus está trabalhando na sua vida. A obra de Deus dói. A obra de Deus dói. Às vezes a gente não compreende e jamais vamos compreender. A nossa mente não entende, a nossa compreensão não entende as obras de Deus. A gente cantou uma canção aqui agora: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te pela obra em nossas vidas. A obra de Deus em nós dói. E muitas vezes você pensa que é o diabo, não é. É Deus trabalhando para te formar o teu caráter, para te tornar um crente genuíno, um discípulo fiel. Então alegra-te, regozija-te, peça ao Espírito paciência na tribulação, paciência na dor. Peça graça de Deus. Eu ganhei um livro, acho que foi o ano passado, do Fabrício e da Jaqueline, chamado O Sorriso Escondido de Deus. Eu não sei se você já leu esse livro, de John Piper. E esse livro falou muito comigo. Ele diz que uma providência carrancuda de Deus esconde o seu sorriso. Às vezes a gente olha para o alto, só vê nuvens negras, mas por detrás dessas nuvens, Deus está olhando para nós e sorrindo. E ele fala de alguns homens que experimentaram dores terríveis na sua vida. E hoje a gente lê a literatura desses homens que experimentaram dores profundas, e a gente se questiona até se a gente é crente. Ele fala de um homem chamado João Bunyan, um homem que tinha 4 filhos, e ele perde a sua esposa, mais ou menos com 30 anos de idade. Um homem que era apaixonado por Cristo. E ele foi preso, e ele ficou 12 anos preso, sabe por quê? Porque ele pregava a palavra de Deus. O rei da Inglaterra o prendeu, simplesmente porque ele pregava a palavra de Deus, e não abria mão de pregar a palavra de Deus. E diziam para ele: John, você pode sair dessa cadeia hoje, apenas não pregue. Ele dizia: eu não posso parar de falar do meu Salvador. Ele escreveu um livro naqueles 12 anos chamado O Peregrino. Talvez você já leu este livro. Quem já leu? Olha só, algumas mãos levantaram. Naquela cela, 12 anos preso. Detalhe, uma de suas filhas nasceu cega.
e alguém dizia: teus filhos estão passando necessidade, apenas negue esse Jesus, não pregue sobre ele. Ele dizia: não posso calar a minha voz. Deus vai cuidar dos meus filhos. Sabe, queridos irmãos, a gente deixa Cristo por pouquíssimas coisas. A gente deixa Cristo até por causa de uma partida de futebol. Se é o nosso time favorito, a gente deixa de vir para o culto. Eu sei que aqui não acontece isso, mas em muitas igrejas acontece. A gente deixa de vir para um culto por causa de coisas tão pequenas. Uma programação que alguém fez no domingo à noite. Aí a gente não vem por causa da programação, para não deixar a pessoa chateada. A gente muitas vezes não sabe, como foi pregado aqui, na balança está Cristo e uma programação. Então, aquela programação pesa mais do que um culto para Cristo. Se for colocar na balança, às vezes é porque a gente tem uma ideia equivocada de quem é Cristo. Porque se a gente tiver uma ideia de quem é Cristo, você jamais vai trocar uma celebração, um culto, uma adoração como igreja, por causa de algo paralelo. Homens que marcaram as suas gerações, porque tinham um contentamento tão grande pela presença dEle. Ah, querido, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu falo de nós, eu falo da igreja do século 21. Ele fala também de um homem chamado David Brainerd. Um homem que morreu aos 29 anos, pregando a palavra de Deus no meio dos índios. Não abriu mão de pregar o evangelho. Morreu de tuberculose no campo missionário. Ele fala também de outro homem chamado William Cowper. Um homem que era tomado de uma profunda depressão. Hinos da harpa ou do cantor cristão carrega o nome desse homem. Sofria uma depressão severa. Tentou o suicídio 4 vezes. Mas foi um homem que, apesar da depressão que ele teve, foi um homem que marcou a sua geração. Porque tinha um contentamento tão grande pelo evangelho e pela presença de Cristo. Quando a gente olha para a igreja do século 21, a gente se pergunta: aonde nós esquecemos Cristo? Aonde nós deixamos Cristo na nossa caminhada? Me lembro que no final do ano passado eu fui pregar numa reunião de pastores de um conselho de uma cidade aqui do Tocantins. E eu preguei justamente isso para aqueles pastores. Falei: irmãos, aonde a gente esqueceu Cristo? Parece que o primeiro amor foi embora. Falamos que a Bíblia é a nossa regra de fé, mas não a lemos. Serve para enfeitar a nossa estante, a nossa mesa de centro. Aonde a gente esqueceu? Ah, pastor, é porque eu estou passando uma crise tão profunda. Eu digo para você nesta noite: regozijai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações. A fornalha do sofrimento depura o ouro na direção e inspiração para que vivamos a vida cristã de acordo à vontade de Deus. E Deus nunca vai permitir uma carga que nós não podemos suportar. Portanto, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Timothy Keller, que foi um teólogo, faleceu recentemente. Ele diz que por causa de Jesus sempre haverá esperança nos momentos mais escuros da nossa vida. Por causa de Jesus sempre haverá esperança
Portanto, a minha palavra para você nesta noite, meu querido irmão, é: não desista da caminhada, não desista da fé, não desista de Deus. Não desista. Mesmo que você esteja na mais terrível fornalha, olhe para o alto, regozija-te nessa esperança, regozija-te em Deus, busque a graça e a misericórdia do Senhor. E a última frase deste versículo na oração perseverantes. Tiago 5,16 diz assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode. Essa palavra súplica não é apenas uma oração aleatória. Essa palavra súplica é um clamor. É algo como se um desespero da alma, clamando a Deus, rasgando o coração. Por que nós crentes devemos perseverar na oração? Porque é na oração que, em termos de angústia e perseguição, encontramos o lugar do consolo, encontramos a ajuda divina. É na oração que nos deleitamos em Deus. Sabe, queridos irmãos, às vezes a sua oração não muda ambientes, a sua oração muda você, a oração muda nós. A oração não muda Deus, às vezes não muda circunstâncias e nem ambientes, mas a oração traz descanso à nossa alma. A oração traz consolo à nossa alma. A gente até canta um cântico, né, Natália? Que diz: na oração encontro paz. Na oração encontro calma, na oração. O que? Orar a Deus. Aleluia. Falar com Deus. Aleluia. Olha só. Na oração encontro paz. Por que a gente não ora então? Por que entretemos com tantas coisas, batemos em tantas portas, mas não dobramos nossos joelhos naquele que tudo pode? Paulo diz à igreja de Roma e a nós: perseverem na oração, perseverem na oração. Perseverem na oração. Quando você olha a história de Susana Wesley, que foi a mãe de John Wesley, essa mulher teve 19 filhos. E perguntaram para Susana certa vez: Susana, como você consegue criar esses 19 filhos? Ela disse: vai lá em casa que eu te mostro. Aquela mulher, ela gastava horas e horas trancadas no seu quarto, buscando a Deus. Tanto é que daquele ventre nasce John Wesley, nasce Charles Wesley, porque uma mãe que ora, ela traz um destino profético na vida dos seus filhos. Uma mãe que se dobra aos pés do Senhor, ela abençoa futuras gerações. Uma mãe que busca o Senhor, ela abençoa a sua descendência. Abraham Lincoln, certa vez, Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos. E certa vez ele disse: tudo que eu sou, devo às orações da minha mãe. Tudo que sou, devo às orações da minha mãe. Sabe, a grande tragédia da vida não são as orações não respondidas. A grande tragédia da vida são as orações que não foram feitas.
A nossa reunião de oração aqui às 5:30 da manhã deveria ser a oração mais lotada, mas é a mais vazia. Será que não é tempo da gente olhar para a nossa vida cristã? Será que não é tempo da gente olhar para a palavra de Deus e clamar por graça e misericórdia? David Wilkerson, ele diz assim que a gente ora não é por falta de tempo, é por falta de vontade. Será que não é tempo, uma hora da gente olhar para a palavra de Deus e falar: Senhor, nos leve a ser uma igreja que ore, uma igreja que busque, uma igreja que se derrame aos teus pés, uma igreja que se prostre diante de ti. E terminando, eu quero ler Mateus 11:12. Mateus 11:12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Qual o esforço que a Bíblia diz que devemos ter? Está aqui, no versículo 12 de Romanos 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverem na oração. O reino de Deus é para aqueles que não desistem. O reino de Deus é para aqueles que não olham para trás. O reino de Deus é para aqueles que continuam olhando para o alto. É para aqueles que continuam olhando, contemplando a glória de Deus e sendo transformados gradativamente à imagem de Deus, que é Espírito, e o seu Espírito vai nos transformando gradativamente até que nos tornamos parecidos com Ele. Essa é a vontade de Deus para nós, é que contemplemos a sua glória, é que olhemos para a sua palavra, é que nos contentemos nele, é que nos deleitemos nele, é que o nosso coração se renda a ele, é falar: Jesus, tu és o meu maior tesouro, tu és a minha maior alegria, tu és o meu primeiro amor, tu és a minha fonte de esperança, tu és tudo o que eu tenho. Eu não tenho outro tesouro a não ser o Senhor. Hoje é o nosso antepenúltimo domingo de 2025. Daqui 15 dias a gente vai, 15, 16, 17 dias a gente vai estar entrando no novo ano. Olhe no retrovisor da sua caminhada cristã. Será como está a sua vida espiritual? Como está a sua paixão pela presença? Como está a sua devoção e a sua contemplação a Ele? Será que estamos nos entretendo com tantas coisas e não temos tempo? Não temos deleite em Deus? O salmista no Salmo 37, ele diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A gente pensa que esse texto fala que a gente tem que esforçar para fazer alguma coisa para agradar a Deus. Não é isso. O original diz: deleita-te no Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Qual é? O deleitar em Deus. Ter prazer em Deus, contentar em Deus, ter a sua maior alegria, o seu maior desejo, a presença de Deus. Ah, querido, eu creio que Deus quer nos levar a um novo nível de intimidade, a um novo nível de entrega, a um novo nível de contentamento em Cristo Jesus. Agora, é necessário nos esforçarmos na oração. Pastor, mas eu não consigo ler a Bíblia. Continue lendo. Eu não entendo. Continue lendo. Mas dedique tempo, porque cada vez que você ler,
mais cedo ou mais tarde, Cristo vai saltar das Escrituras e vai alcançar o teu coração. Cristo vai saltar do texto e vai transformar a tua vida. Cristo vai saltar das Escrituras e vai transformar a tua vida. Mas leia, tenha prazer em ler a palavra de Deus. Tenha prazer em buscar a Deus. Não deixe para orar somente quando tudo estiver difícil. Não. O tempo é hoje. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o coração. Não é amanhã, é hoje que nós devemos deixar a palavra dele entrar no nosso coração. Fique de pé. Alegrai-vos na esperança. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Queridos irmãos, a igreja vencedora é aquela igreja que entende os caminhos do Senhor. Aliás, Isaías já dizia: os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Às vezes o caminho de Deus que Ele tem para você nesta vida não é aquele que você traçou, mas permita-se ser tratado por Ele. Permita-se ser encontrado por Ele. A dor que você carrega hoje, continue firme, que essa dor vai passar. A tristeza que invade o teu peito hoje, continue olhando para a cruz. A cruz é a prova cabal de que a justiça e a graça se beijaram, o amor e a misericórdia se encontraram. É onde nós podemos olhar para a cruz e ver a obra tão grande que foi feita por nossa causa. Mesmo imerecidos pecadores, fomos alcançados pelo seu grande amor. Portanto, não desista da caminhada. Não permita que os prazeres deste mundo, que as luzes, que o brilho deste mundo roube o teu coração, roube o tesouro maior que existe na tua alma. Feche os teus olhos e fale com Ele. Fale com Deus. Fale com Deus. Precioso Fale com Ele. Jesus, Oh, meu Deus. aos teus pés aqui estou. Oh, meu Deus. O que eu poderia te oferecer? Aleluia. Por tudo que tu és. Aleluia. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Aleluia. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Precioso